O não foi a palavra mais ouvida hoje no ambulatório do Belenzinho, bairro da Zona Leste de São Paulo. Quem foi buscar o medicamento para doenças graves, como insuficiência renal e esquizofrenia, perdeu tempo e voltou para casa de mãos vazias. A falta de remédios é constante no local, conforme denúncia encaminhada ao Jornal da Cultura. A nossa reportagem foi até lá e comprovou que o problema realmente existe. Vamos ver agora outros assuntos importantes desta segunda-feira. Balanço da Justiça mostra que os tribunais só dão conta de 30% dos processos em andamento no país. Mortes no trânsito superam o número de homicídios na capital paulista. Governo eleva em 10 bilhões meta de saldo positivo nas contas públicas para enfrentar o possível agravamento da crise internacional. Técnico do Vasco, Ricardo Gomes, operado após sofrer um acidente vascular cerebral, vai ficar em coma induzido até quarta-feira. Nos 25 anos do Jornal da Cultura, José Dirceu fala, entre outros assuntos, da crise do mensalão. Na verdade, me roubaram, porque é disso que se trata, os melhores anos da minha vida. Argélia confirma que mulher e 3 filhos de Gaddafi se exilaram no país. Participam da edição de hoje o historiador e professor da Universidade Federal de São Carlos, Marco Antônio Villa, e o advogado e ex-deputado federal por São Paulo, Ayrton Soares. E você já sabe, é só usar os nossos canais na internet para enviar aí as suas perguntas aqui para os nossos comentaristas. Na semana passada, o Jornal da Cultura recebeu aqui a denúncia de uma telespectadora que reclamava da falta de medicamentos no ambulatório de especialidades médicas do Belenzinho, Zona Leste de São Paulo. O repórter Jerônimo Moraes foi até lá e constatou que a telespectadora tinha razão. Rosalina chegou ao ambulatório em busca de remédios para o filho, que sofre de esquizofrenia e transtorno bipolar, mas voltou para casa de mãos vazias. Não tinha. E a senhora vai fazer o que agora? Não sei, né? Porque eu não tenho condição de comprar. É muito caro o remédio? É, R$700. Outro remédio para o tratamento de esquizofrenia motivou a denúncia. Não era permitido entrar com a câmera. Nas imagens do celular, a enorme fila e a constatação da falta do medicamento. Tem quetiapina, sabe o formato, 100 miligramas? Sem falta. Sabe quando chega? Você não precisa nem. Mesma situação de Nelly, que tem problemas renais crônicos. Não encontrou nenhum dos 5 remédios que precisa. E só um deles custa R$5.000. Eu posso chegar ao falecimento mesmo, posso morrer. Porque eu tenho anemia hemolítica, né? E ele é para segurar a minha anemia. Como se não bastasse a falta de remédios, a dificuldade também é grande para marcar consulta. A senhora veio marcar consulta para quê? Cardiologista. E marcou para quando? Para dezembro. Mas não é muito longe? Muito longe. Muito longe. Porque eu estou sem o remédio da pressão, agora eu tenho que correr para o posto para conseguir pegar. Agora, mais importante era a consulta para poder pegar o remédio. Vai ter quando? Eu vou passar quando? Se tiver que morrer, morre, né? A Secretaria de Saúde do Estado reconhece a falta de apenas 2 medicamentos, a fluoxetina e a sertralina, mas alega que a culpa é dos laboratórios que demoraram a entregar os remédios. Quanto à quetiapina, a Secretaria informa que a compra é de responsabilidade do governo federal. O Ministério da Saúde nega e informa que apenas repassa os valores aos estados. Segundo o Ministério, o repasse do mês de agosto foi realizado. Sobre outros medicamentos mencionados aí na reportagem, a Secretaria alega que são distribuídos na rede municipal de saúde. Já em relação à paciente que reclamou da demora para marcar a consulta, a Secretaria alegou que não é um caso de urgência. Olha, eu que atendi o telefonema da senhora, que não está na matéria, que ligou e ficou com muito receio de se identificar, né, para dar entrevista, porque depois eu podia não conseguir mais pegar o remédio e tal, mas enfim, a gente respeitou esse pedido dela, mas ela era uma senhora muito esperta, ela estava lá pegando remédio para a irmã. Ela disse que uma das coisas que ela foi apurar e conseguiu apurar junto até funcionários do próprio posto ali, é que
Os laboratórios, eles têm um contrato grande com valores menores dos medicamentos, porque a Secretaria compra em grande quantidade. E esse seria um dos motivos que eles estariam tardando a entregar, porque eles estavam reclamando do valor, do preço. Seria possível isso? É possível, porque a Secretaria, os recursos são repassados de verbas do SUS. E o SUS tem uma tabela para fixação do preço dos medicamentos. E os laboratórios entendem que esse preço é muito baixo, tal como entendem que as consultas também têm um preço muito baixo. Mas por que eles fecham um contrato, então, com a Secretaria? Essa é uma boa pergunta, essa é uma boa pergunta. Se é baixo, quer dizer... Esperando o aumento. Eu acho que ia jogar com a tragédia, né? Porque os depoimentos apresentados na reportagem são gravíssimos. As pessoas correm o risco de vida. Né, dessa guerra. Para o paciente e para o cidadão, não importa se o problema é municipal, estadual ou federal. É um problema que tem de ser resolvido. Então, quando fica esse jogo, um empurra para o outro, é porque todos, no fim, têm algum tipo de gestão equivocada em relação ao problema. Agora, por exemplo, falar que aquela senhora marcou a consulta para dezembro, que não era urgente, é daqui 4 meses, né? Puxa vida, 4 meses, uma senhora que tem pressão alta, como ela diz. Mas aí ela tem assim, o remédio dela vai ver que parte é de uma doença federal e a outra parte então, e isso tende a acabar, isso é um equívoco. Vira, tem uma coisa que foi feita, que está tendo muito sucesso, que é a questão do genérico. Sim. Então, você tem hoje medicamentos genéricos a um preço acessível. Não é? Por que não tem um projeto que envolva recursos do BNDES, como tinha para os genéricos, para esses laboratórios públicos ampliarem a sua produção? Por que isso não acontece no país? É uma questão que tem que ser respondida. Claro. E qual é o papel da FURP, da fábrica, uma fábrica do governo do estado, que fabrica remédios, que remédios fabrica e tem de fabricar justamente esses que têm maior demanda, né? Porque muitas vezes você cai sob o controle dos laboratórios. Eles entram na licitação, ganham a licitação e não entregam o medicamento, né? E isso cria esses problemas, como nós vimos na reportagem, né? Verdade, FURP, tem Butantan, também faz medicamentos. Na área federal tem Manguinhos. Uma boa pergunta, por que só os laboratórios podem fazer o genérico? O genérico e não os laboratórios públicos. Nossa, muitas perguntas aqui, a gente deve continuar nesse assunto amanhã. Uma pesquisa feita no Brasil mostra que, apesar de proibido por lei, muitos estabelecimentos comerciais do país ainda vendem cigarros para crianças e adolescentes. Dados da Organização Mundial da Saúde mostram que 70% dos fumantes do planeta adquiriram o vício quando tinham menos de 18 anos. Maço de cigarro no bolso e uma certeza na cabeça. No Brasil, basta ter vontade ou curiosidade para começar a fumar. Ninguém pergunta a idade, nada, é só você na banca, no padaria, comprar e pronto. Vender cigarros aos menores de 18 anos é proibido por uma lei federal desde 1990. No entanto, o desrespeito a essa lei contribui para um quadro preocupante no Brasil. Enquanto o número de fumantes entre as pessoas mais velhas não para de cair, entre os adolescentes ele não para de subir. Uma pesquisa realizada pelo Instituto Nacional do Câncer, que reúne estudos de várias universidades brasileiras, mostrou que 48,1% dos meninos entre 13 e 15 anos já compraram cigarro. Entre as meninas, o número é ainda maior, 52,6%. Em algumas capitais do Nordeste, como em Maceió, o índice chega a 96,7%. Este médico explica que os efeitos do cigarro em adolescentes são mais danosos que nos adultos. Ele facilita a pessoa tornar-se dependente e dificulta que ela pare de fumar na vida adulta, depois. E o segundo efeito é que, como o crescimento do pulmão, o desenvolvimento pulmonar e das defesas do organismo não estão plenamente desenvolvidas, as doenças acontecem com maior gravidade. Além da facilidade do acesso ao cigarro, outros fatores também contribuem para que os adolescentes passem a fumar. O mercado está repleto de cigarros com sabores como chocolate, cereja e menta. Tem até cigarro tecnológico, que muda de gosto se o fumante apertar um botãozinho. Há uma estratégia desenvolvida, bem pensada pela indústria, é investir em jovens, investir no adolescente. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, 70% dos fumantes tiveram contato com cigarros antes dos 18 anos. Muita gente que já conquistou a maioridade se arrepende de ter herdado o vício da juventude. Você acha que foi uma boa escolha? Eu acho que não, diria que não, né? Todo fumante, diria que não. Mas a gente não consegue parar, né? O brasileiro é teimoso e acomodado, né?
É teimoso, né? Porque é duro, né? Largar o vício do cigarro. O Estatuto da Criança e do Adolescente prevê pena de 2 a 4 anos de prisão e multa para o comerciante que vender cigarro a menores. Hoje eu ouvia no rádio uma notícia de um correspondente lá da França, acho que é da Rádio Band News, não lembro, e ele dizia que eles estão... aumentou muito nos últimos 5 anos o número de jovens fumantes na França e que são 68%, parece, o número de pessoas de causa-morte, né, por ano em decorrência do cigarro. Sabe para quanto eles aumentaram o preço de um maço de cigarro? O equivalente na nossa moeda, R$17, que é bem alto. E aqui eu nem sei quanto custa um maço de cigarro. Eu não sei, alguém sabe, me fala, porque eu não sei, mas... Ninguém vai falar, porque ninguém vai dizer que fuma. Mas não, eles falam. Mas alguém do Twitter aqui, eu tenho certeza que vai falar, a nossa plateia virtual aqui. Porque acho que é o único jeito, né? Além, claro... Uma coisa que eu não tenho notícia é qual foi o comerciante que é autorizado a vender cigarro, que foi punido por ter vendido cigarro para menor de idade. Eu não conheço um caso, um processo que exista contra quem quer que seja que tenha vendido isso. Enquanto não se aplicar a lei, essa que você acabou de citar, e alguns comerciantes forem punidos, não teremos condições de conter esse tipo de venda. Agora, isso tem que ser feito. Multa e até, por que não, detenção. Não é? Quando for. Agora, é bom lembrar que com essas campanhas ajudaram muito. E o Estado de São Paulo, em grande parte, foi pioneiro nisso, de uma série de proibições, né, no local de trabalho e tal. A minha geração, todo mundo fumava. Quem fumava era a minoria. 2, 3. As reuniões era aquela fumaceira e tal. Nossa, eu lembro das redações. A redação era insuportável, todo mundo escrevendo. E hoje esse quadro mudou. E mudou para melhor, porque as proibições foram importantes, as campanhas educativas, mas precisa de mais, muito mais. Tem até o professor Luiz aqui que diz, mas o cigarro não se mostra o nosso maior problema com adolescentes. O álcool, sim, quer dizer... Na verdade, é um conjunto de problemas. Sim, na saúde pública. Quanto se gasta para poder curar as doenças que são provocadas pelo cigarro? Quanto se gasta? Quanto o poder público gasta? Agora, aumentar o preço também. O governo federal, inclusive, vai aumentar os tributos sobre cigarro e tudo indica que nos próximos 3 anos deve aumentar 50% do preço no maço aqui no Brasil. Também é um meio inibidor do consumo, né? Então, tem de ser um conjunto de medidas que passam pela educação, pela proibição, pela aplicação da legislação, no caso do Estatuto da Criança e do Adolescente. Olha só o Campos aqui, me salvando, como sempre, com as informações. A partir de R$ 2,50 o maço de cigarro, os melhores R$ 6,50, quer dizer, menos da metade do que a França está decidindo cobrar das pessoas que compram cigarro. 70 em cada 100 processos na Justiça deixaram de ser julgados no ano passado. É o que aponta o relatório do Conselho Nacional de Justiça, apresentado hoje em Brasília. O estudo analisou dados de todas as instâncias enviados pelos tribunais do país entre 2009 e 2010. Em 2010, os juízes concluíram 25 milhões de casos de um total de 83 milhões. Significa que 70% dos processos continuam em andamento. O principal gargalo envolve as ações de execução fiscal, aquelas que buscam cobrança de dívidas. Outro indicador mostra aumento de 3,2% no número de juízes no país, ou 9 para cada grupo de 100 mil habitantes, número acima do recomendado pela ONU. O presidente do Conselho Nacional de Justiça, o ministro César Peluso, avaliou os dados apresentados. Esse é o primeiro passo, o diagnóstico de estatística é o primeiro passo no aprofundamento das causas que estão atrás desses números e o que esses números, na verdade, representam. E ao que consta, ainda é difícil preencher as vagas para juiz, não é? As seleções feitas nos vários estados para juízes estaduais, elas são seleções que têm redundado no número diminuto de aprovados. O exame é rigoroso e a qualidade dos que se habilitam também caiu muito. Então, há um déficit de juízes... Como a OAB, assim, que não consegue aprovar. É quase que a mesma proporção. Há um déficit de promotores e de juízes evidente no país. Como há um déficit de polícia, um déficit generalizado. Isso gera a situação. Agora, as imagens mostraram ali uma situação curiosa. Todo mundo viu ali os autos dos processos. Nós estamos ainda, se formos para o Japão, numa fase medieval. Nós acumulamos informações do processo em papel.
um em cima do outro, e gera volumes. 25 volumes num processo, etc. No Japão, não, é um disquete de fácil manuseio e fácil localização. Às vezes você vai num cartório para localizar um processo, o cartorário, com maior boa vontade, fala, puxa, mas que lugar que será que está? Ele está superlotado, estou precisando de mais cartórios, de mais juízes, de mais estrutura e de mais dinheiro. Não, e a gente fala que esse é um velho problema e agora com requintes de crueldade. Você pensar que o juiz também é ameaçado de morte. Se juntar isso, agora é bom lembrar que o Poder Judiciário tem um orçamento fabuloso. Se nós compararmos a média salarial do Judiciário, Legislativo e do Executivo, que tem a pior média salarial, os salários são altos, comparativamente aos salários aqui do Brasil. Agora, há essa estrutura lenta que acho que caberia ao presidente César Peluso, do Supremo, alguma coisa no campo da legislação. Em grande parte, essa montoada de papel e a lentidão da justiça é a possibilidade de recorrer, né? Então, você perde na primeira instância, passa para a segunda instância, os processos são muito lentos no Brasil. Não há pessoa que consiga resolver o problema em um ano. É um quinquênio, uma década, e os problemas os mais simples possíveis. Quer dizer, a justiça, nesse sentido, ela é muito lenta e é cara para o cidadão comum. A justiça brasileira é muito cara. E isso é terrível porque as pessoas não encontram a solução dos seus problemas. Agora, esse excesso de papel, tem esses vários processos, você ouve falar assim, tem 90 volumes um processo, o outro tem conta, tem 100 volumes. Como é possível, né? Eu fico pensando em alguns processos que vão ao Supremo, se os ministros têm condição, porque um ministro diz assim, eu tenho 10 mil processos para julgar. Aí, outro dia eu li uma revista com o Marco Aurélio Melo, que tinha julgado 500 processos no mês. Se tem, 5 mil páginas, ou cada processo, era impossível ter lido todas as páginas do processo. Eu sei que ele tem assessores, mas que inclusive faz o resumo. Mas só uma parte, são poucos assessores. Sim. No Ministério, no Supremo, um juiz do Supremo tem 2 assessores técnicos que ajudam a esquematizar o processo de decisão. 2. Os embargadores devem ter 3 ou 4. Eles são muito mal servidos de assessores e acumulam o trabalho dentro dessa linha que você está dizendo. Isso tem toda razão. E tem de simplificar a justiça, né? Porque esse negócio de ficar recorrendo, e a gente nunca sabe, eu, como cidadão que não conheço lá muito do direito, vejo alguém condenado e falo, agora resolveu o problema. Mas ele está solto, né? Aí, porque ele recorreu tal. Então, é tudo muito complicado a justiça. E ela, sendo muito complicada, ela perde sua função principal, que é aplicar a justiça. Mas a Vida falou uma coisa que vale a pena observar. Esses recursos fazem parte do direito de defesa. Perfeito. O que tem que acontecer é que eles têm que ser julgados com mais celeridade. O Pimenta Neves podia ter sido julgado em primeira, segunda e em última instância em 1 ano. Levaram 11 anos. Você quer dizer que tem muitos recursos que deveria... Não é que tem muitos recursos, é que a justiça é lenta. Sim, mas mas a gente se fala muito, né? Em função até do Pimenta Neves, na época, se falou muito que a gente tem muitos recursos, que não precisaria tanto. Não são muitos. Você tem um recurso para... Você tem uma condenação em primeira instância, você vai aqui para o Tribunal de Justiça de São Paulo, no caso de São Paulo, você cabe um recurso para Brasília e, esporadicamente, um recurso para o Supremo. Não é uma coisa assim. O problema é que isso tinha que ser mais rápido. Garantir esse direito de defesa nas instâncias que existem, mas numa rapidez que compatibiliza a decisão com o fato. E as férias forenses que são intermináveis, hein? As férias forenses parece que são para sempre e tal. Há muita reclamação com as férias forenses. Caiu muito. Mas já, mesmo assim tem 2 meses e há uma série de dificuldades e alguns que dizem que tem muito juiz que gosta mais da aula do que ser juiz. Bom, vamos à Líbia agora. A caçada ao ditador Muammar Gaddafi entra na 2ª semana. O paradeiro dele ainda é um mistério. Hoje, a Argélia confirmou que a mulher do líder líbio e 3 filhos cruzaram a fronteira. O caçula do ditador morreu num ataque aéreo. O governo da Argélia confirmou a entrada no país de parte da família de Gaddafi. Entre os exilados estão a esposa Safia e os filhos Aisha, Aníbal e Mohamed. O Conselho de Transição já anunciou que vai pedir a extradição deles para julgamento por crimes contra a humanidade. Os rebeldes também informaram que o filho caçula do ditador, Camis, morreu num ataque em Trípoli. Na capital, ainda há bolsões de resistência. Os rebeldes transformaram as luxuosas casas de Gaddafi em quartéis. Nas ruas falta água e comida. Hoje houve filas em armazéns em busca de suprimentos. Um pequeno carregamento foi distribuído à população. Na caçada por Gaddafi, os rebeldes avançam rumo a Sirte. O comboio já dominou o deserto de Abu Ghraib, que fica a 130 quilômetros da cidade natal de Gaddafi. Eu pergunto a vocês, como é que vai ser esse futuro da Líbia? Agora que a gente está já mudando a página, está todo mundo
assim, feliz e contente com o desfecho, mas qual vai ser o futuro? Pode haver uma guerra aí entre os vitoriosos? Né? Ninguém sabe. Isso é o ponto de interrogação. O legal é a população entrevistada nas ruas podendo falar depois de 40 anos. Então, isso é uma coisa, as pessoas falando, isso é aquela coisa bonita de processo de mudança quando você acaba com uma ditadura. O problema é que não vai surgir uma outra ditadura, ou militar, ou de ditadura religiosa, fundamentalista e tal. Eu acho que no momento atual, falar sobre o futuro é muito difícil, porque não se sabe nem direito com o que esse conselho de transição vai fazer, porque é uma situação muito complicada. Quanto tempo vai demorar para achar o Gaddafi? Vai continuar tendo atentado? A questão do abastecimento, é muito complicado esses primeiros dias. Né? Mas uma coisa que não se vê são esses representantes do conselho falando em organização da justiça, do poder legislativo e pensando em eleições. Eles ainda não estão falando isso no exterior, mas já deviam estar, se é que pretendem ter um governo democrático. Um ex-metalúrgico no comando de um país. Luiz Inácio Lula da Silva precisou superar 3 derrotas nas urnas e muita desconfiança para chegar à presidência. Mas o projeto político do PT não teria sucesso não fosse o importante papel de articulador de José Dirceu. Foi ele quem conseguiu convencer tantas tendências diferentes a marcharem unidas na campanha que levou Lula à presidência. José Dirceu é o nosso entrevistado na série de 25 anos do Jornal da Cultura. Nós estávamos no hotel aqui na Berrini quando veio o resultado. O Serra telefonou para o Lula, reconheceu a vitória e o Lula, naquele momento foi que nós realmente nos demos conta que tínhamos vencido as eleições, que o Lula era presidente. O Lula até me lembro que ele me deu um abraço e me falou, emocionado, que ele tinha realizado um sonho da minha geração também, da geração de 68, né? Após descer a rampa do Congresso Nacional, o presidente Lula e o vice José Alencar foram homenageados com uma salva de 21 tiros de canhão da Guarda Presidencial. Já no Planalto, o presidente Fernando Henrique recebeu Lula no parlatório para a cerimônia de transmissão da faixa. E uma descontração no momento simbólico da democracia. O óculos de Fernando Henrique caiu no chão e Lula procurou ajudar. Houve uma confusão de gentilezas. Depois de receber a faixa, o extravasamento. Lula chorou enquanto recebia os cumprimentos. Eu fiquei muito emocionado por ele ter resgatado a minha geração, a geração do movimento estudantil, a geração que resistiu à ditadura com armas na mão. Depois eu volto a isso quando eu tomo posse na Casa Civil, que eu falo que eu subi a rampa do Palácio do Planalto pelo destino, né? E subi com um general, né, das Forças Armadas, que era o chefe do gabinete institucional, que era o general Félix, né? E quando eu tinha subido com a minha geração, tinha subido particularmente com os mortos desaparecidos, né? Sem rancor, sem ressentimento, é para aqueles que viveram, lutaram e não puderam estar conosco. Enfrentamos eleições de 89, 94, 98, derrotas eleitorais, algumas muito doloridas como a de 89, né, pelas condições que se deu. Ele era jovem, rico, tinha uma fala enérgica e encantou o povo. Fernando Collor de Mello, ex-governador de Alagoas e candidato pelo minúsculo partido PRN, deixou para trás líderes populares, como Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, e Leonel Brizola, do PDT. Nós somos vítimas, né? O Collor, por exemplo, a campanha do Collor foi uma das campanhas mais sujas, mais pesadas, mais difamatórias, caluniosas que houve no Brasil. E também o peso do poder econômico e o peso da própria mídia que apoiou abertamente o Collor, né? Fez campanha como se fosse um partido político. O Lula, como pessoa humana, é a mesma pessoa.
muito simples, muito afetuoso, muito familiar. Não organizei, não sou chefe, jamais permitiria compra de voto e pagamento de parlamentares. Dirceu, se você não sair daí rápido, você vai fazer réu um homem inocente que é o presidente Lula. Votos sim, 293. Votos não, 192. Do lado de fora, faixas ainda manifestam apoio a José Dirceu. No Salão Verde, a Câmara vive um dia de ressaca após o resultado da sessão de ontem. A cassação do mandato não foi comemorada sequer pela oposição. Infelizmente, o nosso julgamento não foi pela história política dele, foi pela participação dele desde o início do governo nesse esquema de corrupção que começou lá atrás, quando estourou o primeiro escândalo, que foi do caso Valdomiro Diniz. Num plenário cheio de companheiros de partido e fãs, Dirceu mostrou um bom humor inesperado para quem acaba de perder o mandato. Disse que não guarda mágoas e que vai continuar lutando para provar inocência. Eu estou absolutamente seguro que serei absolvido em todos os processos. O mensalão não existiu, que é o Caixa 2. O mensalão foi uma bandeira política, uma invenção para tentar nos atingir mais ainda. Os deputados que me cassaram deviam, em consequência, ter feito a reforma política. Me cassaram sem provas e não fizeram a reforma política. Não querem fazer hoje. Quem são eles? Querem. A maioria da Câmara, né? Porque a maioria não quer. Sente falta de estar na ativa de algum cargo executivo? Sinto, porque sem falsa modéstia, eu acho que eu na verdade, me roubaram, que é disso que se trata, os melhores anos da minha vida, né? Porque foram os anos de 60 a 65 anos, né? Esses últimos 5 anos, que eu podia estar prestando serviço ao país. Eu não deixei de fazer política, não deixei de trabalhar como profissional e não deixei de atuar como militante. Direto ou indiretamente dei minha contribuição tanto para o PT como para o governo, tanto do presidente Lula quanto da presidenta Dilma, mas não é a mesma coisa, né? E se eu for absolvido pelo Supremo, a pergunta que eu vou fazer é como é que fica agora, né? Se ele errou ou não, a história vai julgar. O dado concreto é que eu acho que poderiam, antes de julgá-lo, ter provado o que diziam do Zé Dirceu e não fizeram isso ontem. Talvez a maior qualidade do Lula foi que ele nos ensinou a mudar, entendeu? Que o Lula mudou muito pela experiência de vida dele, né? E tem uma capacidade extraordinária de aprender, né? O Lula conhece um problema, você pode sentar e conversar com ele, você vai ver que ele... Tanto é por que o Lula tem sucesso no mundo. Os interlocutores se dão conta que estão conversando com um estadista, não estão conversando só com o presidente de um país que cada dia é mais importante, não estão conversando só com um representante de um povo, né? Vila, quer comentar a entrevista? Aí ele inventa versões, né? É difícil saber o que é verdade em tudo que ele falou. Primeiro, ele disse que o mensalão é uma mentira. É um tapa na cara, acho que de todos os brasileiros que acompanharam do ano 2005 a CPMI dos Correios e todos os depoimentos que ocorreram. Segundo, dizer que o Supremo pode inocentá-lo, o Supremo inocentou o Collor. E o Collor foi empeçado à presidência em 1992. O problema não está aí. Terceiro, dizer que ele elegeu o Lula, foi o grande homem que articulou as eleições, é uma mentira. Porque o Lula é uma liderança que tem um caminho próprio muito diferente que o dele. Quarto, são muitas coisas, só vou falar algumas. Quarto, fazer a relação entre a eleição de 2002 e a luta armada em 1968 é um absurdo, porque a luta armada tirava a política de lado e colocava confronto a política como guerra, e não como disputa eleitoral. 2002 mostrou que a disputa eleitoral legítima com a vitória do candidato do PT, vitória legítima tal. A questão do presidente Lula fazer uma afirmação de que foi incorreto a cassação dele é um absurdo. Inclusive, o presidente Lula prometeu que quando saísse da presidência ia investigar o mensalão. Até hoje não fez. Mas para não entrar nessa questão, só ficar na figura do Zé Dirceu, ele disse que tem sucesso na vida profissional. Eu acho que é muito estranho o sucesso que ele tem. O que ele faz é uma relação de favor entre do grande capital, com grandes empresários, parte deles estrangeiros, como o Carlos Slim, uma das maiores fortunas do mundo, que ele é consultor, supostamente consultor, e faz a ligação direta com o governo para obter favores. Ele dizer que sente saudade do executivo, e ficarei por aqui, só nessa, ele só exerceu a única função executiva em governo, foi na Casa Civil, na vida dele inteira. O resto ele foi ou deputado federal ou membro do partido que controlava, ou presidente do partido ou secretário-geral em certo momento. Você concorda, Ayrton? Olha, eu na verdade, eu preferiria não manifestar sobre a pessoa. Por quê? E o político Zé Dirceu. Nós temos raízes comuns no movimento estudantil.
Ele era da UE, eu representava o 11 de agosto. Mas essas informações, só te interrompendo, essas informações históricas, quando o Vila fala que ele não foi o responsável por toda a articulação, Olha, que apoiou eu só posso dizer o seguinte, quando o José Dirceu entrou no partido, o partido já existia, já estava organizado nacionalmente e se estruturou sem nenhum apoio do José Dirceu, que até então não fazia política. Ele entrou no partido, veio a ser membro da direção de São Paulo e depois se aproximou das lideranças sindicais e conseguiu, ao lado do Lula, chegar à presidência da República. Mas a verdade é que é bom lembrar que o partido não começou com o José Dirceu. O partido começou muito antes e passou as dificuldades todas, a eleição de 82, as perseguições, a fase de organização, quando em Pernambuco era uma bomba no automóvel que o Lula estava. As ameaças que sofríamos. Nessa fase, foi a fase mais difícil do partido, o Zé Dirceu não estava no cenário político. Onde ele estava? Ele veio depois. Ele estava saindo de um processo praticamente vindo do exílio, ficando clandestino aqui, e assim que veio a sua anistia, ele passou a militar no partido. Olha, muitos devem ter visto a reportagem de capa da revista Veja, dessa semana, que acusa José Dirceu de manter um gabinete clandestino num hotel em Brasília, em que ele costuma se reunir com figuras importantes da República para, segundo a revista, conspirar contra o governo. Antes da Veja, o jornalista Cláudio Humberto já havia relatado supostos encontros de José Dirceu com líderes partidários. Num deles, segundo Cláudio Humberto, o ex-ministro teria manifestado a preocupação de que a presidente Dilma não venha terminar o mandato. Nesta entrevista que ele deu para o Jornal da Cultura, José Dirceu até admitiu ter se encontrado com Sarney, mas para tratar de outros assuntos. É coisa do Cláudio Humberto. Cláudio Humberto inventou para... Inventou? Não sei de onde ele tirou isso. Não falei com ninguém essa semana que eu estive em Brasília. Semana passada eu tive com o Sarney, com o Renan, com o Eunício, mas era mais a discussão mais do meu processo, do Supremo, não era nada do não, mas anterior. Essa preocupação de que era de terminar o mandato, não terminar o mandato... Deus do céu. Se o Lula terminou, por que ela não vai terminar? Vila. Não vai. Ele falou que foi conversar com o Renan e com o Sarney sobre o processo no Supremo. É muito estranho, né? Porque, afinal, se eles fossem advogados que militassem, então não é o caso. Eles são políticos, um deles, o Sarney, há mais de meio século. Agora, essa relação que tem de encontrar com ministros num hotel em Brasília, com deputados federais, senadores, se fosse um deputado federal e um senador, acho que aí não há problema. Cada um vai conversar com quem quiser. Agora, ministro, presidente da Petrobras, aí cria uma relação privilegiada muito séria e muito grave. Cerca de 35 mil pessoas morrem no trânsito brasileiro todos os anos. Só na cidade de São Paulo foram só aqui na cidade de São Paulo, 357 mortes no ano passado. Número que supera as vítimas de homicídio doloso. Segundo especialistas, isso é reflexo da falta de educação e da sensação de impunidade. Essa é Silvia, 41 anos, mãe de 2 filhos, antes de ser atropelada. O acidente foi há quase um ano. A dona de casa atravessava esta rua com a filha que tinha 9 anos na época. A garota conseguiu subir na calçada. A mãe não teve tempo. Foi atingida por um carro que vinha em alta velocidade. E o impacto foi tão violento que ela foi arremessada naquela árvore. Não senti gosto, não senti sabor e a memória dela também. Por causa das sequelas, Silvia, que era caixa em um supermercado, não pôde mais trabalhar. O motorista que provocou o acidente, segundo a dona de casa, até hoje não sofreu nenhuma punição. A única coisa que ele deu ficou numa cesta básica, uma caixa de leite R$100 só. Hoje, a sensação de impunidade é que permeia não só o temor da sociedade, como também a ação inconsequente dos motoristas. A lei de trânsito prevê de 2 a 4 anos de detenção no caso de homicídio culposo, quando o motorista não teve a intenção de matar, provocou a morte de outra pessoa por imprudência. Mas o motorista também pode responder por homicídio doloso eventual, quando assume o risco de matar alguém por dirigir embriagado ou, por exemplo, em alta velocidade. O advogado não acredita que endurecer a lei vá frear os crimes de trânsito ou acabar com a sensação de impunidade.
essa matemática de, à medida que eu aumento a pena, eu diminuo a incidência de crimes, é uma falácia, é uma inverdade. Então, eu acho que a pauta está nesse binômio que nós acabamos de deduzir. A educação no trânsito e uma vigília do Estado no sentido do integral cumprimento dessas regras. Graças a Deus, hoje eu estou viva, né? Mas tem muita gente que não tem a mesma sorte, né? Olha, só corrigindo aqui uma informação, na hora que eu anunciei a matéria, me confundi aqui com os números. Foram 1.357 mortes no ano passado aqui na cidade de São Paulo. Você quer falar dessa guerra que é as ruas escuras, à noite as ruas estão escuras, incrível, inacreditável. A cidade, se tem cidade de luz na Europa, que é a cidade anti-luz, porque é demais, ela está muito mal iluminada, tanto gera problemas de insegurança de vários tipos, assalto, acidentes, não tem, as ruas não tem faixa de pedestre, tudo apagado há muito tempo, os semáforos, além do que foi relatado. Agora, cada um tem a sua opinião, mas o advogado lembrou, ele disse, deve ser esse binômio, mas deve ter um trinômio. A questão da lei ser mais severa é muito importante. Eu acho que, claro, você tem educação, você tem todos esses fatores, mas a lei não pode ver que os fatos que nós já relatamos aqui, né? A pessoa cometeu um crime e ir para casa. Tem que observar uma coisa também. Esses crimes são cometidos com a utilização dos veículos automotores. E o volume de veículos colocados em circulação, em São Paulo especialmente, é assustador. Não há vias de trânsito, de tráfego que possam suportar o volume de automóveis. Se todos decidirem sair com os seus carros no mesmo dia, a cidade não se mexe, porque não tem espaço para botar nas ruas. Então, essas coisas deviam ser melhor organizadas. A produção tinha que estar compatibilizada com os investimentos na infraestrutura urbana para o trânsito fluir. Olha, metade dos mortos em acidentes na cidade de São Paulo são pedestres. Paz no trânsito. Este é um sonho possível. Há um mês, mais ou menos, eu perdi a minha tia Estela. Ela foi atropelada quando ela atravessava pela faixa de pedestres em frente ao Hospital Samaritano. Ela era a pessoa mais delicada que eu conheci na minha vida. Teve uma morte brutal. Atropelada por uma dessas peruas grandonas que estava sendo dirigida por uma pessoa que não conhecia bem o carro e, em vez de brecar, acelerou. Um caso de imprudência desta pessoa que pega um carro que ela não conhece e de absoluta imperícia de confundir um breque com um acelerador. A seguir, furacão Irene deixou 29 mortos nos Estados Unidos. E mais, a partir de hoje é proibido usar telefone celular dentro das agências bancárias.